Vamos que vamos, estamos juntos mais uma vez, meus queridos. Aqui quem vos fala é o professor Sandrão de Bangu e hoje vamos falar um pouquinho mais de física, né? Vamos falar de ondas sonoras, dando prosseguimento ao nosso estudo de ondulatória. Então, na aula de hoje, nós falaremos de fenômenos ondulatórios e veremos o comportamento da onda e como calcular a sua velocidade. Vamos lá? Ondas sonoras, 1, 2, 3 e vai! Nós sabemos que o som é uma onda do tipo mecânica, e como toda e qualquer onda mecânica, ela necessita de um meio material para se propagar. E o som também é uma onda do tipo longitudinal, onde a direção da vibração é a mesma da perturbação. O som, o ouvido humano, ele é capaz de perceber ondas sonoras com frequência entre 20 e 20 mil Hz. Então, são sons de baixa frequência, que é o infrassom, e acima de 20 mil são chamados ultrassom. Então, o ouvido humano, ele escuta o som dentro dessa faixa de frequência, entre 20 Hz e 20 mil Hz, entre o infrassom e o ultrassom. E como calcular a velocidade de uma onda sonora? Se nós soubermos as propriedades dessa onda sonora, como comprimento de onda e frequência ou período, é possível calcularmos a velocidade dessa onda usando a fórmula velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência dessa onda sonora. Bem, se nós não tivermos essas informações, também é possível calcular a mesma velocidade da onda sonora se nós conhecermos a distância que o som percorreu e o tempo que ela gastou para percorrer essa distância, usando assim a fórmula da velocidade média, onde eu terei que a velocidade do som ela será dada por distância percorrida pelo tempo gasto. ΔS sobre ΔT. Então, se eu souber a distância que o som percorreu e quanto tempo ele gastou para percorrer essa distância, eu consigo determinar a velocidade da onda sonora no determinado meio. Onde o ΔS é a distância que o som percorre e ΔT o tempo gasto para que o som percorra esta distância. Aí aqui nós temos nessa figura a ordem de evolução da velocidade, da menor para maior. A velocidade do som ela é menor nos gases, aumenta nos líquidos e é maior nos sólidos, né? Então ela é menor nos gases, aumenta nos líquidos e é maior nos sólidos. E isso se deve a como estão as moléculas que compõem esses estados, né? No estado gasoso, as moléculas elas se encontram mais dispersas. No líquido, elas encontram-se um pouco mais próximas e no estado sólido elas estão muito mais próximas, facilitando o movimento da onda sonora, ok? Então a velocidade em ordem crescente, ela vai do gasoso para o líquido e sólido, beleza? Tranquilo? Pré-ridículozinho. Agora nós trataremos de alguns fenômenos sonoros. O primeiro fenômeno sonoro que nós iremos tratar é o fenômeno da reflexão. O que é a reflexão sonora, meu povo? Ela acontece quando o som emitido ele encontra um obstáculo e é devolvido ao meio de onde ele veio, né? Então aqui eu tenho um exemplo de um navio. Ele emite um som, ele tem um sonar, né? Então esse navio, para medir a profundidade do oceano, ele emite um som e esse som se propaga até encontrar um obstáculo, que são as rochas do fundo do oceano. O que acontece? Ao colidir com as rochas, esse som é devolvido para o navio. Então, a reflexão acontece quando o som emitido encontra um obstáculo e é devolvido ao meio de onde ele veio, ok? Então, quando nós temos uma reflexão sonora,
dois fenômenos podem acontecer. E o mais comum é o eco. O que é o eco? O eco é o fenômeno em que a gente consegue diferenciar o som emitido do som recebido. Então, quando a gente emite um som, esse som ele se propaga, colide contra um obstáculo e é devolvido. E a gente consegue ouvir esse som depois dele ter sido emitido. Então, quando isso acontece, nós estamos diante de um eco. Todo eco é uma reflexão, mas nem toda reflexão é eco. Porque o que pode acontecer é a reverberação. O que é a reverberação? A reverberação ela ocorre quando um som que a gente emite encontra um obstáculo e é devolvido, só que dessa vez a gente não consegue diferenciar o som que nós emitimos do que foi recebido de volta. Então o que acontece é que esse som, basicamente, ele se sobrepõe, ele volta quase que simultaneamente ao ato da emissão do som. Então, o que vai acontecer é um fortalecimento desse som. Então, esse som vai parecer mais alto do que o normal. Isso acontece, a reverberação acontece, normalmente em casas novas, quando não tem móveis nenhum. E a gente conversa dentro desse ambiente falando baixo e o som que a gente emite, ele parece estar sendo mais alto do que o normal. Por quê? O som emitido, ele está sendo reforçado pelo som refletido. Então acontece um aumento da intensidade desse som, parecendo que a gente está falando mais alto do que normalmente nós estamos falando. Ok? Bem, e como é que eu calculo a velocidade numa reflexão? A velocidade ela é calculada da maneira distância percorrida pelo tempo gasto. Só que neste caso, quando nós emitimos um som, o que acontece? Esse som ele vai até um obstáculo percorrendo uma distância ΔS. Bate no obstáculo e volta, percorrendo mais uma vez a distância ΔS. Então o som percorre na reflexão uma distância ΔS para ir e uma distância ΔS para voltar. Então a velocidade do som, quando há a reflexão, como é que eu vou calcular? Ele vai ser calculado por duas vezes a distância percorrida dividido pelo tempo gasto. Então ele percorre ΔS para ir mais ΔS para voltar. Ou seja, percorrendo no total uma distância de duas vezes ΔS. Então, por esse motivo, na reflexão, a velocidade do som é duas vezes a distância de ida dividido pelo tempo total de percurso. Beleza? Tempo de ida e volta. Tranquilo? Beleza pura? O próximo fenômeno que nós vamos tratar agora é a refração. Bem, o que é a refração? A refração ela acontece quando a onda sonora ela se movimenta em um meio e passa a se movimentar em um outro meio. E essa mudança de meio de propagação promove algumas mudanças nas características da onda. Ela altera a velocidade da onda, altera o comprimento da onda e altera a direção e sentido da onda. Porém, a sua frequência de vibração e seu período permanecem inalterados. Bem, então vamos ver aqui. Aqui no nosso exemplo, eu tenho um feixe de luz. A luz é uma onda eletromagnética. Ela não necessita de um meio material para se propagar. Então, eu tenho um feixe de luz que se propaga no ar, inicialmente, né? Com uma lanterna emitindo uma luz. E essa luz, ao penetrar na água, repare que ela sofre um desvio, uma mudança de direção. Ela vinha nessa direção e, ao penetrar na água, ela sofre uma mudança de direção. Por quê? Porque como a luz ela não precisa de um meio material para se propagar, então quanto mais próximas as moléculas do meio estiverem uma das outras, mais difícil para a luz é ela se movimentar.
Então, quando a luz sai do ar, o ar é um gás, e as moléculas estão dispersas, mais dispersas do que na água, então, para a luz é mais fácil ela se movimentar no ar. Então, quando ela se propaga, passa a se propagar na água, onde as moléculas estão mais próximas umas das outras do que no ar, torna-se mais difícil para a luz se movimentar. Então, o que acontece? A luz vai sofrer uma redução na sua velocidade. Então, a velocidade, ao se movimentar na água, será menor do que a velocidade da luz ao se movimentar no ar. Ou seja, no meu meio 1 e a água meu meio 2. Já para o som, que é uma onda mecânica que necessita de meios materiais para se propagar, então quanto mais próximas as moléculas estiverem uma das outras, mais fácil é para o som se propagar. Então aqui eu tenho uma caixa de som, um alto-falante, que emite uma onda sonora que se movimenta nessa direção. E ao passar do ar para a água, o que acontece? As moléculas da água estão mais próximas umas das outras. Então, para o som, é mais fácil para ele se movimentar. Então, ele vai sofrer um desvio tal que vai se afastar da reta normal. Então, ela vai sofrer um aumento de velocidade. Então, enquanto a luz ela sofre uma diminuição de velocidade ao passar do ar para a água, o som ele vai sofrer um aumento de velocidade ao passar do ar para a água, porque ele se movimenta com mais facilidade onde as moléculas estão mais próximas umas das outras, ok? Então, a refração sonora ela vai obedecer às leis de refração. Então é possível relacionar a velocidade ao meio de propagação e ao ângulo de incidência dessa onda sonora em relação à reta normal através da lei da refração. Então aqui eu tenho o seno do ângulo de incidência, que é o ângulo de chegada, dividido pelo seno do ângulo de refração. Aqui eu tenho o ângulo de chegada e aqui o ângulo de saída, o ângulo de refração. Então, seno de incidência sobre o seno do ângulo de refração é igual ao índice de refração do meio 2 dividido pelo meio de refração do meio 1. Ou, isso também é igual à velocidade da onda no meio 1 dividido pela velocidade da onda no meio 2. Então, dessa maneira, é possível relacionar o ângulo de incidência de refração com os meios e com a velocidade nesses meios. Onde I eu tenho é o ângulo de incidência da onda incidente. A onda incidente é a que chega na superfície, que se separadora, né? R é o ângulo de refração da onda refratada, a que sofreu desvio, né? A que está saindo da reta normal, se afastando da reta normal. N é meu índice de refração. Então, N1 é o índice de refração do meio 1, que nesse exemplo foi o ar. N2 é o índice de refração do meio 2, que nesse exemplo foi a água. V1 é a velocidade de propagação do meio 1, que nesse caso é a velocidade no ar. E V2 é a velocidade de propagação da onda no meio 2, que nesse caso é a velocidade da onda na água. Tranquilo? Agora é a vez da difração. O que é a difração? A difração é a capacidade que o som tem de contornar obstáculos. Então, imagina você dentro da sua casa e alguém do lado de fora da sua casa te chama. E você ouve essa pessoa sem vê-la. Então isso significa que o som que essa pessoa emitiu contornou obstáculos até chegar aos seus ouvidos. Ou imagine você dentro do quarto da sua casa e a sua mãe na cozinha. E ela te chama para almoçar. Você, sem ver a sua mãe, consegue ouvi-la. Por quê? O som ele consegue contornar os obstáculos que ele encontra até chegar a você.
Então, a difração é a capacidade que o som tem em contornar obstáculos. Aqui nesse exemplo é muito claro, né? A gente tem um alto-falante que emite um som, e entre o alto-falante e a pessoa que ouve o som tem uma parede. Ela consegue ouvir o som sem ter a necessidade de ver o alto-falante. Por quê? O som emitido pelo alto-falante, ele consegue contornar a parede e chegar ao obstáculo e chegar ao observador que está do outro lado da parede. A mesma coisa, uma pessoa que tenta pular um muro e aí ouve o latido de um cachorro. Sem ter visto o cachorro, ela consegue ouvir os latidos. E aí ela foge com medo do cachorro. E isso aconteceu porque o som emitido pelo cachorro contornou a parede e chegou aos ouvidos desse meu observador. Nesse outro exemplo aqui, ó, eu tenho lá um indivíduo tocando guitarra e o vizinho que mora embaixo está incomodado com o som emitido pela sua caixa de som. Porque o som emitido pela caixa de som, ela vai passar pela janela e vai entrar na janela do vizinho, fazendo com que ele consiga ouvir o som emitido pela caixa. O mesmo acontece com o avião aqui ao lado. Um avião, ao passar próximo de uma casa, o som de suas turbinas emite um som que entra pela janela, contornando os obstáculos da parede, e chega aos ouvidos de quem está deitado aqui na cama. Então, a difração é a capacidade que o som tem em contornar obstáculos. Mais fácil que beber água, hein? Já que estamos tratando de fenômenos ondulatórios, fenômenos sonoros, vamos tratar de um fenômeno ondulatório exclusivo de ondas transversais. Que é esse, cara? É a polarização. E o que é a polarização de uma onda, meu povo? A polarização de uma onda é o fenômeno na qual uma onda transversal que vibra em várias direções, ela tem as suas direções de vibrações pré-selecionadas, deixando passar somente as vibrações que estão em determinadas direções. E as que estiverem fora dessa direção, essas ondas elas serão impedidas de passar. Isso é muito comum nas lentes, lentes de óculos, né, que possuem polarização. Essas lentes elas permitem que uma determinada luz que vibre numa determinada direção passe. Porém, as que vibram em outras direções serão bloqueadas pelo polarizador. Então, aqui temos um exemplo de uma onda luminosa sendo emitida. E aqui eu tenho que essa onda luminosa ela vibra em várias direções. Aqui é a representação da vibração dela. Então aqui ó, eu tenho um polarizador. O polarizador, neste caso, ele só deixa passar, de acordo com a minha figura, as vibrações que ocorram na vertical. Então, quando essa luz chegar no polarizador, ele vai bloquear esses caras aqui, ó, e vai deixar passar apenas esse cara aqui. Então, esse polarizador vai deixar passar apenas onda em uma determinada direção, que nesse caso é a vertical. Aí aqui foi utilizado um segundo polarizador. Agora, polarizador este que está na direção horizontal. E o que vai fazer agora que só tem uma direção de propagação? A onda luminosa só está se propagando na direção vertical. Então, quando chegar ao polarizador, ela vai ser bloqueada. E qual é a consequência disso? Eu não terei, ao término desse segundo polarizador, luz nenhuma passando. Porque esse cara, ele é um filtro, né, o polarizador. Ele filtrou e só deixou passar um tipo de onda. Onda transversal na direção vertical. O outro polarizador, ele só deixa passar a vibração horizontal. Como essa onda que está chegando, ela é
vertical, a vibração dela é vertical, ela vai ser impedida de passar. Ou seja, a partir desse polarizador não vai passar luz nenhuma, não vou ter luz nenhuma passando aqui. Ou seja, toda a luz será bloqueada pelo segundo polarizador. Aqui um outro exemplo, eu tenho aqui um exemplo, uma fenda na vertical. Então essa fenda vertical, ela só vai deixar passar ondas com vibrações verticais. Então aqui nesse exemplo, as ondas vibram verticalmente. Então elas passam através desse polarizador vertical. Agora, se eu produzir ondas com vibrações horizontais, elas não passarão através desse polarizador vertical. Elas serão filtradas e eu não terei onda alguma passando por esse polarizador, ok? Então o polarizador nada mais é do que um filtro que permite apenas vibrações numa determinada direção, impedindo todas as outras que não vibram nesta direção, ok? Muito bom, vamos nós. Quando nós ouvimos uma música ou ouvimos a voz de uma pessoa, nós somos capazes de distinguir algumas qualidades do som. E é a partir disso que nós vamos trabalhar agora as qualidades fisiológicas do som. Qualidades essas que nos permitem identificar algumas características do som. E quais são essas qualidades que nós vamos estudar agora? Altura, intensidade e timbre. Então a primeira qualidade fisiológica do som que nós veremos é a altura. Essa qualidade, ela usamos de maneira incorreta no nosso cotidiano. É muito comum quando a gente está ouvindo uma música alta, os nossos pais gritarem: menino, abaixa esse som, você está surdo. Eu ouvi isso a minha vida inteira, né? Então, esse som está muito alto. Bem, então, quando a gente pensa, abaixa esse som, nós estamos pensando em volume do som. Mas a altura está relacionado ao volume do som? Infelizmente, não. No nosso cotidiano, a altura está relacionado a abaixar ou aumentar o volume do som. Mas fisicamente falando, a altura ela é a qualidade fisiológica do som que nos permite diferenciar um som de alta frequência de um som de baixa frequência. Ou seja, nos permite determinar um som grave de um som agudo. Um som grave é um som de baixa frequência e um som agudo é um som de alta frequência. Então a altura ela está diretamente relacionada à frequência, ao grave e agudo. Então aqui nós temos uma figura que ilustra duas ondas, onde uma eu tenho uma onda de baixa frequência e outra de alta frequência. Qual é a diferença desses dois sons aí? A diferença básica aqui na visualização é que dois sons de mesma amplitude possuem comprimento de ondas diferentes, ok? Então aqui eu tenho um som de alta frequência com menor comprimento de onda do que o som de baixa frequência, que tem um comprimento de onda maior. Então a altura ela está relacionada à frequência do som. Então, um som grave é um som de baixa frequência. Um som agudo é um som de alta frequência. Entendeu? E aí sim vem o cara que está relacionado ao volume do som, que é a intensidade. Quem é a intensidade? A intensidade é a qualidade fisiológica do som que nos permite identificar um som forte de um som fraco. O som forte ou fraco está diretamente relacionado à amplitude da onda. E se a gente lembrar lá do estudo de ondas, amplitude está diretamente relacionada à quantidade de energia que a onda transporta.
Quanto maior a amplitude da onda, maior a energia transportada da onda. Então, quando a gente abaixa o som que a nossa mãe mandou abaixar, que estavam vindo, que segundo ela estava alto demais. Então, quando a gente mexe no volume, o que eu estou fazendo é diminuindo ou aumentando a quantidade de energia transportada pela onda sonora. Então, quando eu diminuo o volume, eu estou diminuindo a energia da onda, ou seja, eu estou mexendo com a intensidade da onda sonora. Quando eu elevo o volume do som, eu estou aumentando a quantidade de energia dessa onda sonora, estou aumentando a amplitude dela. Então, é uma onda que se torna mais energética. Então, eu tenho uma onda forte. Uma onda de baixa amplitude é uma onda fraca. A intensidade sonora ela pode ser calculada por essa relação aqui. A intensidade é a potência da fonte sonora dividido pela área que vai receber essa onda sonora. A intensidade ela é medida em watts por metro quadrado. Okay? E aqui nós temos a representação de algumas ondas. E a grande diferença dela, melhor dizendo, está na amplitude. Todas as ondas possuem o mesmo comprimento de onda. Porém, a amplitude delas é diferenciada. Então, quanto menor a amplitude da onda, menor a energia que ela transporta, ou seja, mais fraca é essa onda. Quanto maior a amplitude, mais energética ela é, então mais forte é essa onda. Então aqui eu tenho uma onda de baixa amplitude, uma onda fraca, e uma onda com uma amplitude maior, uma onda forte. Okay? Então a intensidade está relacionada à amplitude da onda, a energia que ela transporta. Beleza? Tranquilo? E para fecharmos essa aula, vamos falar da última e não menos importante qualidade fisiológica, que é o timbre. Quem é o timbre? O timbre é a qualidade fisiológica do som que nos permite diferenciar dois sons de mesma intensidade e mesma altura. Então é através do timbre que a gente consegue diferenciar, por exemplo, um piano tocando a nota dó e um violão tocando a mesma nota dó. Então, mesmo sem olhar e ver quem é que está emitindo, eu consigo dizer, isso aqui é um piano e isso aqui é um violão. É o timbre que nos permite diferenciar dois sons de mesma intensidade e mesma altura. E também é através do timbre que você consegue identificar um cantor ou uma cantora quando você ouve uma música nova que você nunca ouviu. E você consegue, através do timbre da voz desse cantor, dizer quem é que está cantando aquela música que você nunca ouviu. Então é o timbre que vai permitir que você identifique um cantor, ok? Então a gente finaliza aqui o nosso estudo de ondas sonoras. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham compreendido. Se inscrevam no nosso canal. Se gostaram, dê um like. Ative as notificações lá para receber a mensagem dos novos vídeos. E fiquem com Deus. E um grande beijo e um abraço desse negão que muito vos ama. Bye, bye.